Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Guaxinim, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tudo bem? Queria saber qual atualmente é a sua opinião sobre o estoicismo. Lembro que em vídeos antigos você chegou a falar que via o estoicismo como sua religião. Queria saber se você segue com essa opinião, como o estoicismo pode convergir com seu estilo de vida egóico e quais seus mantras e pensadores estoicos favoritos. Saudações e parabéns pelo trabalho. E Guaxinim, muito obrigado pelos parabéns e também pela excelente doação e assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vocês também podem ajudar com que esse conteúdo chegue a mais homens deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Relembrando a vocês que nesta sexta-feira, tá, dia 14 de novembro, teremos a Black Friday do canal, com um grandíssimo desconto, tá, de pelo menos 25% em cada produto do canal aí. O código do Coruja, a Corte das Corujas, o YouTube lucrativo, o Manual de Sobrevivência Vermelho. E se vocês levarem mais de um produto, vai ter ainda mais desconto. Então, nessa sexta-feira, 14 de novembro, vai ter a promoção somente para quem está no grupo de WhatsApp, cujo link está na descrição e no comentário fixado, valeu? Beleza, vamos então a este assunto, o excelente assunto do Guaxinim aqui. Cara, eu realmente disse e eu continuo acreditando que a minha religião atualmente é o estoicismo, porque a religião é o quê? Um conjunto de dogmas, né? E a filosofia estoica, principalmente naquela questão do não se preocupe com aquilo que você não pode ou não quer controlar, é um manual tácito assim para a vida, na minha opinião, tá? Só que o estoicismo ele é muito mal compreendido, principalmente hoje em dia. Muita gente acha que se preocupar é você simplesmente ter esse assunto em mente. É simplesmente você falar a respeito desse assunto. Como, por exemplo, eu sou um cara, vou ao céu já há anos, né? Não quero me relacionar, não quero casar, não quero ter filho, não quero constituir família, não tenho plano nenhum para isso, mas eu falo sobre esse assunto aqui no meu canal. Só que é uma coisa que não me preocupa, entendeu? As leis de relacionamentos e de divórcio e que eu fico falando tanto aqui no canal não é uma coisa que realmente tira meu sono, não me preocupa. Né? Preocupar, o que é preocupar? Você se ocupar com algo precocemente, prematuramente. Antes do negócio acontecer, você já está se ocupando com isso, né? É uma coisa disfuncional, é uma coisa que acaba se tornando um vício. Preocupação é um vício, cara. É muito diferente de prevenção, né? Então, tem muita gente realmente que deixa o próprio humor, a qualidade de vida ser prejudicada por conta de informações ou de acontecimentos que simplesmente não interferem em nada na vida do indivíduo, né? Ou pelo menos não imediatamente. Então existem várias outras coisas, como eu já falei num vídeo também que tá lá na Corte das Corujas, porque tá num canal secundário. Eu nem sei se no canal secundário, que antes era o primário, né? Esse daqui era o secundário. Agora, porra, como o antigo foi desmonetizado, esse daqui agora se tornou o primário e o primário se tornou secundário, se é que vocês me entendem. Mas o vídeo em questão é a minha maior crítica a respeito dos brasileiros. Se eu não me engano, é algo assim, né? E eu tava falando que, para somar todos os defeitos do brasileiro, eu acho que a gente pode resumir todos eles em um só, que é falta de prioridade. O brasileiro ele não sabe priorizar bem as coisas. Então, ele vai comprar, por exemplo, o iPhone em vez de botar reboco na casa. Ele vai preferir pegar uma grana que ele poderia estar economizando, né, estar investindo, e jogar tudo na pequena chance, que é totalmente manipulada pelo algoritmo, de um retorno rápido e fácil, que é, por exemplo, o jogo do tigrinho, né, que se tornou uma febre nesse país. Ele vai se colocar em dívida para ter um produto financiado antes mesmo de conseguir ter o dinheiro para pagar, né? Sendo que esse dinheiro que ele está financiando no produto, ele poderia estar guardando e investindo, fazendo o dinheiro trabalhar para ele, para depois ele conseguir juntar tudo isso e pagar à vista, que sairia até com desconto, né? Desconto, entre aspas. Ou pelo menos não teria juros e tal. É claro, existem casos onde você precisa de um certo produto muito antes de você conseguir pagar ele, né? Porque você vai usar esse produto, talvez um carro ou algum tipo de material de trabalho para ganhar dinheiro. Não estou falando desses casos exceções. Porque no Brasil, geralmente, o cara ele vai pegar alguma coisa que ele realmente não precisa ter naquele imediato momento. Ele só quer ter logo.
e não se preocupa em se endividar, se for o caso. E todos os problemas do brasileiro, na minha opinião, é essa falta de prioridade, né? A mesma coisa vai para educação, a mesma coisa vai para sexo, para ter filhos. O Brasil é um dos que tem o maior índice de gravidez não planejada, entendeu? Justamente porque o povo não prioriza o quê? A porra da proteção. Mulher tem 14 métodos contraceptivos. Também o povo não se educa a respeito desses métodos contraceptivos e basicamente nada, né? E sendo que a educação é a maior prioridade que um indivíduo deveria ter. Porque é a educação que permite que você avance de vida, né? Você conhecer novos métodos de ganhar dinheiro, você conhecer melhores formas de se viver e etc. E essa grande falta de prioridade também acaba recaindo na saúde mental, né? Você ter essa falta de prioridade naquilo que você se ocupa, naquilo que te interessa e naquilo que afeta a sua vida, é algo muito comum do brasileiro. Então o brasileiro ele é facilmente distraído, ele fica muito mais preocupado, por exemplo, com o time de futebol dele que perdeu, ou, sei lá, um famoso que falou alguma merda. Ou essas preocupações de esquerdopata com sofismas, né? De igualdade e inclusão social. Cara, o Brasil é engraçado porque ele é um dos países de terceiro mundo. Ele foi o que mais teve ali a cultura perfeita para a proliferação dessas esquizofrenias que foram exportadas do primeiro mundo, né? Porque é um país industrializado, que já chegou num patamar financeiro alto, né? Como aqui a Austrália, por exemplo, eles têm tempo e dinheiro para se preocupar com coisas menos imediatas e até gastar dinheiro público com essas políticas. Agora o Brasil, cara, por um país cuja maioria da população não tem nem água encanada direito, né? A maioria dos jovens não é nem alfabetizado direito. Cara, por que esse país está se preocupando com besteira de pronome neutro, sabe? Banheiros unissex, esse tipo de coisa. Dos países de terceiro mundo, cara, tu pode perceber que o Brasil assim, é o mais woke, né? O mais lacração. Justamente por conta da falta de prioridade, né? Pô, a prioridade do país é buscar se desenvolver financeiramente para depois, quando sobrar tempo e dinheiro, se preocupar com essas merdas, que eu, na verdade, acredito que nem deveria ser uma preocupação real, né? Mas a gente sabe de onde é que surgiu isso aí e qual a intenção dessas loucuras todas. Então, por que eu estou dizendo isso? Justamente para falar a vocês a respeito do estoicismo, que o estoicismo ele também é organização mental. E veja, por incrível que pareça, o estoicismo moderno ele não vai ser nível Sêneca, nível Marco Aurélio. O Guaxinim até pergunta aqui, né, quais são os mantras e pensadores estoicos favoritos da minha pessoa. E, claro, o estoicismo ele nasceu desses caras, né? Sêneca, Marco Aurélio, o Zenão de Sítio, né? Engraçado que ficam falando que Sêneca foi o fundador do estoicismo. Não foi, cara, foi Zenão de Sítio. Mas assim, esses caras, eles viveram na merda, tá? Numa merda assim que vocês jamais vão compreender. Cara, Epicteto, também um dos estoicos, ele foi escravo. E foi uma escravidão assim que vocês mal conseguem compreender. Tipo, muito se fala que hoje nós somos escravos de um sistema que rouba, de um sistema que nos obriga a certas coisas. Mas a escravidão moderna do, por exemplo, CLT médio ou do pagador de imposto médio é muito diferente da escravidão de um cara que foi exilado há milhares de anos atrás numa ilha. Sem energia elétrica, sem tecnologia que a gente tem hoje, é bem diferente. Então, o estoicismo desses caras é muito complicado de você entender porque nasceu na merda que eles estavam vivendo. A exemplo de Marco Aurélio. Porra, mas Marco Aurélio foi imperador, Coruja. Ele foi, mas era como ele dizia, né, no Memento Mori, nas meditações dele, eu sou só um homem, eu posso morrer a qualquer momento. O cara teve que pagar um homem para ficar ali do lado dele, o lembrando que ele pode morrer a qualquer momento, porque ele vivia realmente nessa ansiedade severa, entendeu? Não é ansiedade de jovem hoje que, porra, tem PC gamer, tá no quarto e se sente ansioso porque o Enem tá vindo aí, ou se sente ansioso porque ele tem que entrar numa boa faculdade, ou porque os pais têm uma expectativa sobre ele, entendeu? A ansiedade de Marco Aurélio, por mais que ele vivesse como imperador, né? Era do tipo, cara, podem envenenar minha comida a qualquer momento. Eu não consigo pregar o olho porque o maluco pode entrar no meu quarto e meter uma adaga no meu bucho, entendeu? Se eu aparecer de peito aberto na multidão, os caras podem me furar, alguém pode tacar uma flecha da puta que o pariu quando eu estiver no palanque. Então, assim, quando você lê, inclusive, esses caras, você percebe que, caralho, eu nunca vou passar por essa situação, entendeu? Não dá pra entender 100% da cabeça dos malucos porque eles estavam passando por uma situação muito severa.
Até mesmo Marco Aurélio, que viveu como imperador, então ele tinha acesso a grandes luxos e tal. Porra, com certeza você, se você for classe baixa, você vai viver muito melhor do que ele com acesso à tecnologia básica do nosso tempo, né? Então você vive melhor do que o imperador romano. E veja como isso já é um exercício de estoicismo. A gratidão, que é muito ensinada pelo cristianismo. Sendo o cristianismo também uma menção honrosa ao estoicismo, afinal o apóstolo Paulo, meu preferido, obviamente, né? Ele nasceu em Tarso, né? Paulo de Tarso, um dos centros do pensamento estoico. Então ele peregrinou bastante ali por aquelas regiões e conversou com muitos estoicos, e você vê ele escreveu Romanos, Coríntios, você encontra, inclusive nas escrituras de Paulo, muito estoicismo ali. Você vê que a forma dele de pensar é uma das formas das bases cristãs, que é, por exemplo, quando ele fala em Coríntios a respeito de casamento, ele fala, olha, o ideal seria que o homem ele dedicasse toda a sua vida ao cristianismo e nem mulher e filhos tivesse. Mas, para não cair em pecado, existe o caminho aqui, que não é o ideal, não é o excelente, mas também é ótimo, que é o cara casar e ter uma mulher só para não cair no pecado. Então isso é estoicismo na prática, entendeu? É um estoicismo muito mais focado no cotidiano. Inclusive, cara, no Código do Coruja, eu falo exatamente sobre isso no primeiro módulo. Mas não compre o Código do Coruja se você não é aluno ainda, tá? Espera Black Friday aí, no dia 14, nessa sexta-feira. E entre no grupo de WhatsApp, linkado na descrição e no fixado, para você ter acesso à promoção. Todos os produtos vão ter pelo menos 25% de desconto e vai aumentando em 5% a cada produto que você adicionar ao carrinho. Então, aquela coisa do... eu acho que uma das melhores citações de Paulo é aquela: morrer é Cristo, viver é lucro. Isso pro cristão faz todo sentido, porque para o cristão a morte significa o galardão, né? E enquanto ele está vivo, ele vai cumprir a função cristã, que também é uma honra, né? Então, é uma situação de ganhar ou ganhar. Você não perde. É por isso que na Bíblia é dito que você não deve temer e que você, se for cristão, é claro, você será salvo. Aquela coisa do se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então realmente é algo que traz uma paz, assim, uma segurança. Mas como eu falei, é uma iminência de morte, sabe? O estoicismo ele nasceu na mente de pensadores que viviam uma iminência de morte. Uma iminência de morte tão grande, tipo um apóstolo, tipo Paulo, né? Falando de cristianismo ali nas décadas depois da morte de Cristo, né? Ele foi morrer em 67 depois de Cristo, tô vendo aqui no Google, e é dito que provavelmente ele foi martirizado por decapitação em Roma, né? Praticamente, acho que nenhum apóstolo morreu realmente de forma não violenta. Então, assim, você entende que a cabeça desses caras estava assim, brutalizada, e eles precisavam de uma âncora ali, senão eles entravam em parafuso. E é uma coisa que nem você morando no Rio de Janeiro, no auge da faxina que rolou lá, você vai entender, cara. É coisa que você simplesmente não vai entender, sabe? É um risco, é uma situação insalubre, é um sofrimento que você não vai entender, e por isso você deveria ser grato. Pô, eu sou muito grato por viver em 2025 depois de Cristo, cara. Que época boa para estar vivo. É ar-condicionado, é aquecedor, aqui também quando fazia frio, pô, ligava o aquecedor, é iFood, streaming, né? É videogame, é a porra toda. Cara, eu sou muito grato por ter nascido nessa época. Que maravilha. É um exercício estoico. É um exercício de ancoragem, né? Que faz você fincar os pés no chão, sabe? É realista. E você consegue perceber por que toda religião ela estimula a gratidão. É uma coisa que faz você viver melhor. E eu não consigo entender o estoicismo de outra forma senão um processo, um sistema, um dogma que faça você viver melhor. Por isso que eu digo que o estoicismo é minha religião. Porque religião não é nada além disso, tá? Um conjunto de mandamentos ou dogmas, ou seja lá o que for, que guiam, norteiam a sua vida. Agora, novamente, voltando aqui ao que o Guaxinim falou, o estoicismo, quando você vai ler as bases estoicas mesmo, tu vai pegar a mente de uns caras que tava esfarelado, tava vivendo uma vida absolutamente insalubre, que você não vai conseguir se relacionar 100%, você não vai conseguir compreender 100% o que os caras estavam passando. Então, assim, o que sobrou pro estoicismo hoje, né? O estoicismo moderno, 2025, um estoicismo onde você
não está em iminência de morte, mesmo morando no Rio de Janeiro, ou pelo menos não com tanta iminência de morte quanto um Epicteto, quanto um Marco Aurélio, quanto um apóstolo Paulo. Tu não é um escravo de 2000 anos atrás, tu não é um perseguido dos romanos que anda peregrinando para falar da palavra do seu senhor, tu não é uma figura pública que pode ser assassinada por motivos políticos a qualquer momento, né? Então, assim, talvez muitos de vocês vão me odiar por falar isso, mas eu diria que o estoicismo moderno, ele tá bem sumarizado naquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Que é um livro que ele virou bem pop há alguns anos atrás, mas ele tem, justamente porque ele tem uma linguagem muito simples, né? Ele é direcionado para o grande público, ele virou realmente algo bem pop, mas, cara, o livro não é ruim, entendeu? Ele não é ruim. E é o estoicismo moderno. Tipo, o Mark Manson, né, que escreveu esse livro, ele vai usar citações, assim, bem mundanas mesmo, né? Bem cotidianas do tipo, pô, como é que você vai querer se estressar num mundo que existe pizza? Pizza é muito bom, cara. Pizza é uma delícia. Se você tá estressado, se você tá preocupado, apenas relaxe, ligue e peça uma pizza. Então você vê que esse tipo de pensamento é justamente aquele que eu falei, né? A gratidão de hoje vivermos num mundo tecnológico, urbanizado, que nos dá acesso a maravilhas aí da comodidade, da conveniência, que são os aplicativos de delivery, que são os streamings, que são os videogames, sabe? Que é o ar-condicionado ou coisa do gênero. Então, se você não leu esse livro, inclusive, esse livro é tão fácil de ler, que tu pode pegar um audiobook. Que foi o que eu fiz. Eu peguei no YouTube, de graça, eu ouvi o audiobook enquanto eu tava jogando, cara. Quase sempre quando eu tô jogando jogos que eu já zerei, né? Eu tô sempre ouvindo um audiobook ou um podcast ou alguma coisa enquanto eu tô jogando. Porra, isso aí você zera numa noite, cara. 4 horas e 43 minutos aqui no YouTube, acabei de ver, de grátis. E aí, esse livro, ele vai falar justamente a respeito disso, sabe? Desse estoicismo moderno. Eu acho que em nenhum momento esse livro cita a palavra estoicismo específico. Se bem me lembro, tá? Eu não tenho lembrança disso. Mas acredito que não. E não precisa. Mas aquilo ali é o estoicismo das novas gerações. É o estoicismo cotidiano, sabe? Do mundo pós-industrial urbanizado. Porque as preocupações que as pessoas têm hoje, as ansiedades, né? As depressões, essas coisas todas, são todas causadas por coisas assim que se você se ancorar, se você botar os pés no chão, e esse livro é bem realista, vai fazer você pensar, caralho, eu tô me preocupando com um monte de merda. Cara, isso não tá me afetando diretamente, sabe? Isso não é uma coisa que realmente acontece na minha vida imediata, sabe? Na vida real. Então você vê que grande parte das problematizações que as pessoas têm, se não todas, vem do mundo digital, vem da internet ou vem de algum tipo de mídia, né? Ah, porque tá rolando uma guerra na puta que pariu do meu ovo. Ah, porque o Donald Trump falou tal coisa e sancionou um ministro aqui do Brasil e esse ministro, porra, tá lá em Brasília que é não sei quantos milhares de quilômetros de onde você mora, porque o Brasil tem proporções continentais, né? Então é sempre essa coisa, o cara tá preocupado com a queda do Ocidente, tá preocupado com os problemas do Brasil, tá preocupado com o avanço do socialismo no mundo, tá preocupado com a imigração destruindo a Europa, esse tipo de merda. Ah, porra. Não dá, cara, não dá, entendeu? Principalmente o homem que é solteiro, cara. O homem que é solteiro, ele tomou uma escolha consciente para minimizar os dramas na vida dele. Porque mulher e crianças é uma maximização de drama, é o drama maxing, né? Porque é como dizem, né? Depois que você se casa, os problemas da sua mulher se tornam seus. Não tem essa mais de eu, agora é nós, né? E essa normalização da destituição da individualidade do homem depois do casamento é uma coisa bem recente, na verdade. Os homens do passado, quando casavam, eles não perdiam identidade, eles não paravam de fazer o que eles faziam quando eram solteiros. Hoje o homem casadinho médio, ele tá tão castrado mesmo, ele foi tão destituído da individualidade que depois que ele casa, ele se torna de fato assim um ser simbiótico da mulher, né? Que nem aquele peixe pediculate. É pediculate? É aquele anglerfish. Aquele peixinho feio do caralho que vive lá no fundo do mar, que tem uma anteninha que brilha pra caçar os outros peixes, feio igual o diabo. Inclusive, se não me engano, ele é chamado de peixe-diabo também, né? O macho dessa espécie, ele gruda na fêmea e ele vira um órgão dela para se reproduzir, né? Ele perde completamente ali Ele morre, ele literalmente morre. O cérebro desliga, todos os órgãos desnecessários desligam também e ele vira um saco de esperma atachado na fêmea ali só para fecundar ela e acabou. É tipo, o homem casadio médio é mais ou menos isso. Esse nem é o tema do vídeo, né?
Eu tô saindo pela tangente, mas eu tô falando, o homem solteiro, ele não pode ter essas preocupações reais, entendeu? Ele pode conversar sobre um assunto, trocar ideia, fazer um podcast, etc. Mas se ele começar a deixar isso afetar a vida dele, como muitos de vocês eu percebo que deixam, cara, essa é a coisa mais contraproducente que eu consigo imaginar. Então vocês percebem que esse livro do Mark Manson, aí, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, ele é especialmente funcional no mundo moderno, ele fala a língua dos jovens, ele fala a língua das novas gerações, ele fala de problemas modernos e ele começa a destruir problemas na sua mente que só existem na sua mente. Muitos homens, porém, vão precisar de acompanhamento terapêutico para isso. E eu sempre, novamente, vou sempre recomendar o Pleiter Pontes. Tu tá com ansiedade muito grande, uma depressão, um mal-estar, uma falta de sentido na vida, uma coisa que você já tentou se livrar sozinho ou com amigos ou de outras formas e não conseguiu, você precisa de um acompanhamento profissional. Aí você vai ter que realmente contratar um serviço, que o qual eu recomendo é o que está passando no fundo da tela aí, leia o QR Code para você ter acesso ou então no link da descrição e do fixado, né? Mas para ser sincero, fora traumas, fora assim, más resoluções emocionais, fora, sei lá, uma mãe narcisista que fudeu a tua infância, a tua adolescência, ou um pai bebum que te abandonou ou te abusou, ou algum tipo de problema psicossomático que você desenvolveu por outra questão. Vou ser sincero, cara, a maioria dos problemas mentais hoje são resolvidos com um certo nível de meditação, com uma ancoragem, um processo de ancoragem, você viver no mundo real, no aqui, no agora. É resolvido com estudo. Tá? Por exemplo, você fica ansiosão porque, meu Deus, a moeda brasileira está no Brasil, né? E aí a moeda brasileira tá indo pro caralho, pô. Toda hora o dólar aumenta e aí você, em relação à moeda brasileira, o real, e aí você tá nervoso porque você tem um negócio, porque, enfim, você trabalha com vendas e toda vez que o burrão do Lula aparece a público, ele fala alguma merda e aí todo mundo segura o dinheiro, fica ansioso, ninguém quer gastar dinheiro porque bagunça o mercado inteiro, bagunça toda a economia. Cara, toda vez que Lula aparece público, ele fala uma merda e a economia desacelera. A bolsa cai, é a merda. Então você fica vivendo nessa ansiedade, sendo que, pô, se você tiver bitcoinizado, se você estudou o Bitcoin realmente muito bem, você vai comprar seu Bitcoin, vai esquecer ele lá na sua carteirinha e vai ficar tranquilo, livre, leve e solto. Caiu agora 99, cara, 99 mil dólares. Já subiu para 106 mil, entendeu? Já voltou e provavelmente vai dar um blowback de volta aí. Meu irmão, eu nem me preocupo, já é um drama que já sumiu da minha vida. O drama, porra, primeiro que eu já tô fora do Brasil, né? Diminuir esse drama. Aí tem o drama das moedas, o drama do governo, o drama do Drex, ou CBDCs nesse caso, né? O Drex para vocês que estão aí no Brasil. E aí tu começa a perceber, cara, que é uma regra universal essa daí. A regra de Pareto. 80% dos problemas são resolvidos com 20% de esforço. Olha a quantidade de problema que eu resolvi na minha vida só saindo do Brasil e me bitcoinizando. Basicamente todos os problemas que eu tinha ou as preocupações que eu tinha eu resolvi fazendo isso. Todas as outras vieram através do MGTOW e do Volcel. Pronto, já não tem mais nenhum problema na minha vida. Os outros vão ser questões burocráticas do tipo, porra, tem que ver visto, tem que sair ali, tem que fazer coisa, documento, não sei o quê. Mas isso aí é cotidiano, é coisa que você resolve sendo um cidadão funcional, né? Fazendo coisas, indo ali, indo buscar e blá blá blá. Mas preocupações realmente assim, a longo prazo, eu não tenho mais, irmão. Eu não tenho mais, graças a Deus. Graças a Deus pela internet, graças a Deus pelo Bitcoin, porque se não fosse isso, eu não teria mudado a minha vida e não teria feito o que eu fiz. E hoje eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, o que eu acredito que é o auge mesmo, né? Com total liberdade, com despreocupação, longe de crime, longe de violência, longe de corrupção, sabe? Bem tranquilo, fazendo meu trampinho. Quando eu não quero trampar também eu não trampo. Tenho fontes de renda digitais. Se eu não quiser ou não conseguir trabalhar, eu consigo me sustentar aqui na Austrália também tranquilamente, com um custo de vida muito mais baixo, né? Mas eu consigo, então é assim, porra, é um sonho, entendeu? Tudo por conta do estoicismo. Mas não o estoicismo, como eu falei, né? Aquele que você lê de Marco Aurélio, de Sêneca, Epicteto e Apóstolo Paulo, que viviam, assim, na miséria, na merda. Exceto Sêneca. Sêneca era um nobre e ele não vivia jurado de morte nem perseguido, acredito eu. Então, paizão, lê esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É um livro bom,
Obviamente não é aquela coisa densa, filosófica. É um livro que quem tem 2 dígitos de QI consegue entender perfeitamente. Não acho que, como o Guaxinim disse aqui, eu preciso de mantras, como o Marco Aurélio tinha o Memento Mori, né, era o mantra dele. E para não dizer que não tenho nenhum mantra, eu só vou naquela máxima do estoicismo, né? Não se preocupe com aquilo que você não quer ou não pode controlar. Ou mesmo não se preocupe, né? Não temas. Por que eu vou me ocupar antes da coisa acontecer? Deixa acontecer primeiro. Então a parada é viver com liberdade, viver do meu jeito, viver sem restrições, viver de uma forma até que consideram preguiçosa. É complicado, né? Baiano falando de preguiça. Mas não vou mentir, cara. A preguiça, ela já salvou até a minha vida. Porque é aquela sensação do tipo, não quero, entendeu? Não vou fazer, não vale a pena. Vai ter muito esforço e tudo mais. Aí numa brincadeira dessa de sair com os brothers, o cara capota o carro e quase um morreu. Ou nessa de, por exemplo, aqui na Austrália, ir lá fazer serviço de container, coisa que eu, preguiçoso baiano, vou querer fazer. É caso de cara dar jeito nas costas, né? Porque tem que puxar peso pra caramba. É caso de acontecer outros acidentes de trabalho. Então eu fui muito mais pela rota do Uber Eats, né? Enquanto tem caras que ficam tentando se provar uma certa macheza do tipo, não, você tem que ser a elite dos containers. Você tem que ser a elite dos removals, né? Que é os caras que trabalham com mudança, que eles chamam de removal. Remoção, né? Você vai remover os móveis e colocar eles em outro lugar. Remover, né? Mover para outro lugar, exatamente isso. Daí eu falando, porra de elite, cara. Eu quero sair disso aqui o mais cedo possível. Deixa só eu tirar minha carteirinha aqui, conseguir um contato para conseguir uma motinho. Caralho, muito mais fácil. Trabalho a hora que eu quero, sentado na motinho ali, comprei até aquele fonezinho de ouvido que vai direto no capacete, né? Então eu vou ouvindo música, não atrapalha a audição do resto do trânsito. E dá pra tirar 45, 50 dólares a hora, velho, sem meme. Muito melhor, muito mais fácil, muito mais funcional. Eu não tenho que ir pra porra do outro lado da cidade pra fazer remoção de nada, pra ficar puxando peso. Pra ficar tomando mijada de outros brasileiros, que porra, brasileiro é uma desgraça, adora mijar na tua cabeça, adora humilhar quem é novo, sacanear quem tá chegando agora, prejudicar mesmo, né? Prejudicar e fazer sacanagem e até forçar ali um esforço que você não precisa ter só pra ver se você tem fibra mesmo, né? Pra ver se você consegue se provar e tal. É foda, cara. Quando você vier pro exterior, fuja 100% de brasileiro. O brasileiro ele consegue ser pior do que no Brasil aqui. Até porque se você vai sair do Brasil, cara, tu não quer contato, né? Tu não quer contato com o brasileiro. Mas enfim, eu acho que já falei o suficiente nesse vídeo aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.